Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos meus irmãos que estão a assistir essa videoaula. Eu sou seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e esse é o seu canal EBD Views Teologia Visual, quando nós estamos desta feita iniciando o primeiro trimestre de 2025 com esse tema muito interessante em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, com nova roupagem. E eu gostaria, meus irmãos, já de apresentar para vocês, já nós mostramos, colocamos isso, né, nas nossas redes sociais, mas nós temos aí esse gráfico que é o gráfico panorâmico de todas as 13 lições, que é para nós termos a ideia daquilo que vamos estudar durante todo esse trimestre nas 13 lições. Então, primeira lição, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Segunda, nós somos cristãos. Terceira, a encarnação do verbo. A quarta, Deus é triuno. A quinta, Jesus é Deus. A sexta, o Filho é igual com o Pai. A sétima, as naturezas humanas e divina de Jesus. A oitava, Jesus viveu a experiência humana. A nona, quem é o Espírito Santo? A décima, o pecado corrompeu a natureza humana. A 11ª, a salvação não é obra humana. A 12ª, a igreja tem uma natureza organizacional. Aqui já passa a falar mais da questão da eclesiologia, né? Doutrina da igreja. E a última, perseverando na fé em Cristo. Não é? Que bênção, meus irmãos. São 13 lições abençoadas, com ênfase na apologética, especialmente na cristologia, defendendo a pessoa de Jesus, né? E vai ter uma parte também que fala sobre a questão da Trindade, e de formas que nós temos aí um trimestre abençoado para nós aprendermos mais sobre a cristologia bíblica, não só aprender, como também saber defender a fé que uma vez foi entregue aos santos, tá bom? Meus amados, temos também o nosso gráfico esboço da primeira lição, né? Vocês sabem que sempre nós estamos criando novos gráficos, né? A cada trimestre que passa, nós criamos os gráficos para que os irmãos possam usar, possam se utilizar, e a gente fala isso com alegria em saber que nós fomos os pioneiros nesse trabalho e já tem muita gente também fazendo aí, é bênção de Deus, né? Para todo o povo de Deus. Olha só, o tema da primeira lição é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E aí você tem, por exemplo, tópico primeiro, as ameaças dos lobos vorazes. Tópico segundo, que é apologética. E o tópico terceiro, o que são as heresias. Tá? Texto áureo, você pode acompanhar aí o texto áureo, diz o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Está lá em Judas 3, versículo 3. A verdade prática diz: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Ok, meus irmãos? E vamos já aqui para a nossa introdução, quando na nossa introdução nós temos aqui a apresentação da palavra-chave. A palavra-chave aqui é heresia, tá? Heresia. Todos nós sabemos a palavra heresia, haireses, que quer dizer escolha, seleção, predileção, preferência. Depois ela passou a ser utilizada mais num tom um tanto quanto pejorativo, porque você tem aí falando de partidarismo, de divisão, né? Aí já entra para o ramo da seita, porque também a seita ela é herética, né? As seitas também têm essa ideia de heresia, ainda que seja de um ponto de vista, porque todos nós sabemos que os próprios cristãos, o cristianismo que estava surgindo ali,
também foi considerado herético, né, pela classe dominante religiosa daquela época. Então, a palavra heresia tem esse sentido de escolha, de seleção, de preferência. Né? Paulo utiliza isso aí, inclusive, para falar da ceia do Senhor, da instituição ali da ceia do Senhor, quando ele ministrava a ceia para os irmãos de Corinto. Então, eles tinham uma certa predileção, né? Os mais abastados, os que tinham mais, eles se reuniam, traziam suas comidas, e só entre aquele grupo ali, né, da elite, era que eles se beneficiavam, enquanto os irmãos que não tinham poder aquisitivo bom, eles chegavam com pouco e comiam pouco também. Porque tinha a questão das ágapos, né, as festas ágapos, as festas do amor, que culminava também com a ceia do Senhor. Por isso que Paulo diz, olha, se vocês têm fome, comam em casa. Quando ele diz que o povo não estava sabendo discernir o corpo de Cristo, era exatamente por isso que ele diz que está havendo dissensão entre vós, está havendo raireses, heresias, partidarismo, porque vocês só querem alimentar aquele grupo que faz parte da elite de vocês. E isso não é o evangelho, né, irmãos? Isso não é o evangelho de forma alguma, tá bom? Então, só para nós entendermos isso. Olha só, meus amados, nós temos um gráfico, tem bastante gráfico, tá, irmãos? Porque aqui na nossa lição ele fala sobre o que é heresias, né? Na nossa introdução ele está falando sobre o que é heresia. Mas eu coloquei aqui um gráfico, por exemplo, como identificar uma heresia, tá? Eu acredito que esses gráficos vão ser importantes para você poder ministrar a aula na sua classe. Por exemplo, são pelo menos 4 pontos aqui importantes. Você identifica uma heresia quando ela está em desarmonia com a Bíblia. Ou seja, para que para que nós possamos entender ou explicar melhor a palavra de Deus, a gente precisa usar os argumentos corretos, né? E aqui nós temos 3 tipos de argumento, né? O argumento bíblico, que é o que está na palavra, que é o correto, que é o original, não é? Mas também você tem o argumento extra-bíblico, que não está na palavra, mas pode estar em outros ramos do conhecimento, por exemplo, a filosofia, por exemplo, a ciência, e você pode utilizar desses argumentos para embasar o texto bíblico, né? Não tem problema nenhum. Os autores fazem isso, né? Mas tem também o argumento antibíblico. Aí já é um problema, porque são aqueles argumentos que vão contra a palavra de Deus, que causa essa desarmonia com a Bíblia. Então, uma heresia, ela causa desarmonia, ela causa divisão, tá bom? Naqueles que entendem, naqueles que estudam, naqueles que têm interesse na palavra de Deus, tá? Como identificar uma heresia? Segundo ponto, conveniência interpretativa. Isso aqui é interessante, porque significa que as pessoas estão escolhendo a parte que mais lhe cabe para descarregar suas atenções em detrimento das outras coisas. Ou seja, as pessoas, elas tomam aquelas partes que são importantes para elas, né? E deixam aquelas outras que confrontam o pensamento delas, o pensamento herético delas, né? Isso é um ponto importante também para nós frisarmos. Outro ponto importante é a questão da contradição dos fatos, né? Que mostra como a gente deve identificar uma seita. Contradição são histórias e doutrinas baseadas em fatos que não fornecem base para tal. Ou seja, as pessoas criam situações e essas situações eles tentam achar algum respaldo bíblico, mas não encontram, então você tem aí uma contradição, né? Geralmente essas coisas advêm de uma tradição, de uma experiência sobrenatural e coisas assim. A gente precisa estar atento, irmãos, porque nem toda experiência sobrenatural ela é de Deus, ela tem a intenção
de ajudar o fiel, né? Mas se ela tem algo contra o evangelho, então a gente não pode aceitar, tá bom? Outra forma de identificar uma heresia é a incoerência lógica, ou seja, a maioria das heresias, ela não resiste a um confronto lógico com a própria história, com a própria ciência, com a própria religião propriamente dita. Então, você tem aí igrejas em que elas se baseiam em algumas coisas que eles criaram dentro da própria história daquela igreja. Isso é interessante, porque muitas vezes essas histórias, elas nem sequer passam pelo crivo, digamos, das ciências humanas naturais, da própria arqueologia, por exemplo, não passa. Então é uma história criada, não é? E que cria essa incoerência lógica, tá bom, meus irmãos? Então esse gráfico aí é muito importante e eu acho bom nós explicarmos aqui, porque você já tem a explicação do que você vai falar, utilizando os nossos gráficos e indo mais além, né, que é isso que a gente espera que os irmãos façam. Vamos lá para nós avançarmos aqui. O primeiro ponto fala sobre o cuidado, os cuidados pastorais. E aí, meu querido professor, nós temos esse gráfico aqui que eu fiz. Na verdade, eu já transformei até em Reels, né? Para a gente mostrar, em carrossel também, para mostrar no Instagram. Mas você pode certamente imprimir eles e mostrar, porque isso aí tudo, meus irmãos, está dentro desse ponto aqui, olha, tá? Todo esse ponto das ameaças dos lobos vorazes está aí dentro desses carrosséis, desses fragmentos que nós fizemos aí. Por exemplo, quando fala aqui da despedida de Paulo, o que é que está dito em relação à despedida de Paulo? Paulo estava em Éfeso e ele já estava se despedindo para ir a Jerusalém, não é? E ele fala claramente que ele se portou diante deles com humildade. Quando ele fala essas coisas, meus irmãos, ele está levando em consideração os falsos apóstolos que já existiam na época, os falsos profetas que já existiam na época, que eram arrogantes, que eram presunçosos, que eram, sabe, orgulhosos, como são os de hoje, não tem diferença, não é? Então ele diz que se portou com eles com humildade, explicando, ensinando de dia e de noite, admoestando com lágrimas. Que coisa maravilhosa. Professor, você já teve essa experiência de ensinar a palavra de Deus com lágrimas? Porque então você tem aquela certeza que o Espírito Santo está inspirando, né, o ensino bíblico. É muito gostoso quando a gente ensina a palavra de Deus com esta unção, com esta alegria, que os nossos olhos lacrimejam, né, de alegria, de gozo, de contentamento. Paulo fez isso. Mas é certo que Paulo fez isso também com certo pesar, porque ele diz que pregava, ensinava a judeus, a grego, nas ruas, publicamente, nas casas, ele estava fazendo isso sempre. E ele dizia que não tinha a vida dele como preciosa, porque queriam matá-lo muitas vezes. Né? Ele foi vítima de atentados, Paulo. Então ele sabia disso. Porque o que ele queria era cumprir a carreira, o ministério que Deus tinha dado a ele, isso era o mais importante. E um detalhe, meus irmãos, o quinto ponto aí, ele não visava lucro, como os falsos apóstolos, que tiravam dinheiro das ovelhas, assim como os falsos profetas de hoje fazem, os falsos pastores de hoje fazem também, não é? Tiram a lã das ovelhas, não é? E ele falava sobre isso, porque o que ele queria era imitar Cristo, que era melhor dar do que receber. Agora, meus irmãos, olha que coisa. Paulo, ele faz esse discurso e em determinado momento ele faz um tipo de afirmação
que eu já fiz inclusive a comparação dessa afirmação com o discurso de Moisés, porque Moisés ele foi impedido de entrar na terra de Canaã e na despedida dele, ele deixa claro que ele iria sair do meio deles, assim como Paulo estava saindo do meio da igreja de Éfeso, mas o povo iria entrar na terra, o povo iria conquistar a terra, porque foi promessa de Deus. Lembra que nós estudamos sobre isso no trimestre passado? Promessa de Deus. Então, promessa de Deus tem que se cumprir. O povo iria entrar na terra, mas ele sabia que o povo iria se perverter com os deuses cananeus. Baal, Milcom, Moloque, Astarote, Istar, todas aquelas divindades ali. Ele sabia disso. Porque isso, meus irmãos, é apostasia pura. Essa palavra não está lá no texto de Moisés, mas ele estava dizendo do que iria acontecer. Inclusive, Moisés deixa claro que o povo seria levado cativo por causa disso. Ele mostra lá uma nação que vinha de longe e que essa nação voava como águia, tinha uma aparência feroz como a do leão, é Babilônia, logicamente. Então ele está falando do que o povo iria sofrer por causa da apostasia, por causa deles terem absorvido aquelas heresias daqueles povos. E foi o que aconteceu com reis, com sacerdotes, com profetas que se venderam. A coisa foi muito séria, meus irmãos. E agora você tem aqui Paulo falando algo semelhante. Atenção, isso tem que ser dito, ensine isso, fale sobre isso, porque a apostasia não é algo novo, é algo antigo, tá bom? Aconteceu lá com o povo de Israel e aconteceu com a igreja cristã. É por isso que Paulo diz que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé por darem ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ora, meus irmãos, ele não está falando só do seu tempo, porque lá do seu tempo, nós vamos ver aqui, já existia os heréticos, as falsas heresias, os falsos profetas, as heresias, melhor dizendo, os falsos profetas. Agora, ele estava dizendo que, infelizmente, esses falsos profetas, que é aqui a figura de lobos, por que lobos, meus irmãos? Porque eles destroem mesmo, né? Essa semana apareceu na minha timeline lá alguém, acho que era um pastor, fazendo uma reflexão sobre um vídeo, né, do que acontece quando a ovelha se desgarra. Ali vários lobos atacando, despedaçando aquela ovelha. Por isso que fala de lobos vorazes, lobos cruéis, malignos, porque não tem pena mesmo. Ele diz assim, olha, Atos 20, 29. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão, que não terão pena do rebanho. Esses lobos vêm de fora. Ataques heréticos de fora para dentro da igreja. Paulo fala sobre isso. Mas o que é mais triste, meus irmãos, é o que ele fala depois disso. Porque ele diz que os lobos vêm de fora para dentro da igreja. Mas ele diz também que lobos apareceriam, surgiriam dentro da igreja. Isso é muito sério. Porque não é só os lobos que vêm de fora. São pessoas de dentro, digamos assim, do nosso círculo de irmãos, de pessoas que servem a Deus, que vão se transformar em lobos dentro da igreja. É isso que ele diz. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então veja que não é só ataque externo, é ataque interno.
é quando a heresia toma conta daqueles que se dizem cristãos, e não só a heresia, mas a apostasia, mas ele não quer ficar só com a sua heresia, ele não quer se perverter sozinho, ele quer perverter os outros também, e por isso que vão atrair outros discípulos, conforme está escrito aqui. Meus irmãos, isso tem acontecido. Eu tenho visto, por exemplo, um determinado pastor aí, foi em um programa de televisão, para dar uma entrevista, e ele diz claramente que Jesus era um médium, que a reencarnação era uma realidade, ou seja, heresias destruidoras a respeito de Jesus, inclusive. Né? Nós vamos ver isso. Então, a gente precisa estar atento para o que a palavra de Deus está dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os falsos profetas e a sua apostasia, aquele texto que eu já citei para vocês, porque quem diz isso é o Espírito afirma que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé, por darem ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa, uma reflexão bem rápida sobre isso. No embate com demônios, a gente só imagina aquela coisa no estilo de filmes, não é? Ou das igrejas neopentecostais que fazem questão de filmar a pessoa, o que eu acho uma coisa triste, porque se uma pessoa está numa situação daquela, sendo dominada por uma força maligna, ela não teria que ter a sua imagem exposta fazendo aquelas coisas, não é? Mas a gente só imagina que a luta com demônios é dessa forma. Não é, tá bom, meus irmãos? Não é só dessa forma. Porque esses demônios que Paulo fala aqui estão agindo dentro do intelecto das pessoas e eles não vão, sabe, ter todas aquelas manifestações, olhos esbugalhados, mãos que tremem, que se entortam. Não, não, não. Eles vão agir dentro de uma cadência, como se fossem doutores, como se fossem pessoas intelectuais, mas vão espalhar heresias. Na época tinha os judaizantes, né, que exigia que os gentios convertidos observassem as leis da época, né, a lei, porque para eles a salvação era a obediência à lei, não era através de Jesus Cristo. O gnosticismo, que acrescentava elementos filosóficos à fé cristã, corrompia a sã doutrina. Para eles o espírito era mais importante que o corpo, por isso que ensinava que o corpo é matéria imprestável. Então você pode fazer o que quiser com o seu corpo. Pode se entregar às orgias, porque não tem problema nenhum. É isso que Paulo também vai combater, até chegar aquele momento de dizer, não, vocês, o corpo de vocês é templo do Espírito. Não é para ser tratada como uma coisa imprestável para se entregar às orgias, tá bom? Então, é muito importante, meus irmãos, nós entendermos isto daqui. E aqui, assim, a gente termina esse tópico 1, para a gente ir já para o tópico 2, que fala sobre o que é a apologética. Né? O que é apologética? Apologética, como todos nós sabemos, é uma defesa, é uma resposta. A apologética foi usada muito pelos primeiros cristãos da patrística, não é? Os pais da apologética, Tertuliano, Clemente, Orígenes, Agostinho, né, grande teólogo, Tomás de Aquino também, foram os primeiros, porque essas heresias graçavam naquela época e era preciso que esses homens fizessem essas defesas. Porque o que a gente observa, meus irmãos, é que Paulo, ele foi também um grande apologeta, porque ele defendeu muito, né? Ele lutou muito com isso. João também lutou muito contra isso, né? E aqueles outros cristãos, já depois do primeiro século, continuaram também com a defesa da fé, defendendo a fé que uma vez foi entregue aos santos. Na atualidade, nós temos também grandes apologetas, eu quero citar apenas alguns aqui,
que são importantes, tem livros, né, escritos para defesa das doutrinas bíblicas, Norman Geisler, William Lane Craig, você tem John Lennox, C.S. Lewis, o próprio C.S. Lewis, que é muito conhecido, né? É também um grande apologeta. Hank Hanegraaff também tem vários livros, né? Se não me falha a memória, ele é um dos fundadores até do Instituto de Pesquisa americano, né? Que tem um instituto de pesquisa sobre religiões, sobre seitas. Então, eles estão sempre defendendo a fé, tá bom? Meus irmãos, aqui o segundo subponto fala a que defesa Pedro se refere, que é aquele texto que diz que nós devemos estar prontos para defender a fé. Então, é claro que está falando da defesa do Evangelho, e que nós devemos estar prontos para isso. E sobre isso, eu quero também, porque aqui no subponto 3 está falando por que devemos combater as heresias. E nós fizemos também um outro gráfico que fala sobre isso, né? Por que é importante nós conhecermos as heresias? Por que é importante? Primeiro, porque nos capacita a combatê-las. O texto de Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, um mesmo anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que vá além daqueles que temos pregado, seja considerado anátema. Então, Paulo está dizendo que deveríamos estar prontos, porque haveria de aparecer doutrinas heréticas, até mesmo de revelações de anjos angelicais. E é o que a gente está vendo. Várias religiões aí, seitas, foram criadas, fundadas por revelação angelical. Tá bom? Segundo ponto, porque é importante conhecer as heresias, porque auxilia, ajuda na evangelização. Aí tem o texto aqui de Atos 17:23, que fala de Paulo, não é? Veja que Paulo, ele entendia, ele sabia o que estava acontecendo quando ele chegou no aerópago lá em Atenas e tem lá todos aqueles deuses e o altar ao Deus desconhecido. Inclusive nós temos um texto no nosso grupo, né, de WhatsApp e também no Facebook que fala sobre isso. O que era aquele Deus desconhecido? Então, ele entendia o que tinha acontecido ali 100 anos antes, quando aquela praga se abateu sobre aquela cidade. Eles fizeram cultos a todos os deuses, oferendas, sacrifícios, mas aí e a praga não cessava, então alguém teve a ideia, vamos fazer um sacrifício a algum Deus que porventura nós sacrificamos aqui a todos os deuses, eles não responderam, mas deve existir algum Deus desconhecido que nós não sabemos qual é, então precisamos sacrificar a esse Deus. Foi o que eles fizeram. Quando fizeram esse sacrifício, disse que aquela praga que matou milhares de pessoas, ela cessou, né? E aí então eles fizeram esse altar ao Deus desconhecido. Paulo conhecia essa história certamente, então ele está ali dizendo, olha, é esse Deus. Isso é interessante, né, meus irmãos? Porque naquela época do acontecido, não ainda havia essa revelação desse Deus desconhecido. Agora Paulo está ali para dizer, não, olha, esse Deus ele é conhecido. Só vocês que não conhecem, mas nós conhecemos ele. Então Paulo introduz ali o evangelho tomando a partir daquele evento, né? Então é importante entender para a gente evangelizar, e houve salvação de almas ali, embora teve pessoas que não queriam mais ouvi-lo, mas teve pessoas que aceitaram, abraçaram a fé. Terceiro ponto, porque é importante conhecer as heresias, né? Porque reforça e aumenta a nossa fé, tá? Por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei que tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, quando nós conhecemos a fé verdadeira, nós sabemos defendê-la e sabemos que existe um depósito que está guardado em Deus para todos aqueles que permanecem fiéis, né?
Quarto ponto, as heresias. Por que é importante a gente conhecer as heresias? Porque aumenta a nossa responsabilidade, né? Aumenta, então, a nossa responsabilidade para com o Evangelho. Tem um texto que Paulo fala sobre isso. Conhecendo a severidade de Deus, persuadimos homens. Ou seja, sabemos da bondade, da justiça de Deus e sabemos que Deus é sério. Então, por causa disso, nossa responsabilidade aumenta no sentido de pregar a palavra, de defender a fé que uma vez foi nos dada. Também auxilia na nossa argumentação, tá? Antes santificar em tudo ao Senhor vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança em nós. Por que é importante nós entendermos? Porque a nossa argumentação melhora a partir do momento que nós entendemos o que é a proposta das heresias e a resposta do Evangelho. Então, nós vamos responder de acordo com o Evangelho, né? Isso é também de fundamental importância nós acreditarmos nisso. Ok, meus irmãos? Meus amados, vamos lá. Eu não gostaria que o vídeo ficasse muito longo, mas a gente precisa, como é um vídeo de início de trimestre, nós precisamos passar tudo aqui para os irmãos. Olha só, meus irmãos, também eu gostaria de mostrar para vocês, já no tópico 3, né, o que são as heresias. Aqui ele fala de seitas e heresias. Aliás, como nós já falamos sobre o que é heresias, sobre o que são seitas, eu gostaria apenas de mostrar este outro gráfico para os irmãos, porque ele tem uma linha de raciocínio bem interessante, a fim de que os irmãos possam possam argumentar, não é? Olha só, como identificar seitas e heresias com base nos temas? Quais são os temas? Deus, Jesus, Espírito Santo e a Bíblia, tá? Meus irmãos, olha só que coisa interessante. Todas as heresias ou religiões ou seitas, em relação aos temas, tá? Eles se baseiam nesses dois pressupostos. Ou seja, eles creem, eles não creem ou eles creem. Tá? Só que os que creem, os que não creem, nós não vamos nem discutir porque não acredito, então não tem o que discutir. Tá? Mas os que creem, os que dizem creem, eles podem até apresentar essa ideia de que eles acreditam, mas eles fazem duas coisas. Eles adicionam ou eles subtraem ou eles diminuem alguma coisa. Olha só que coisa interessante, tá? Então, uma forma de você identificar as heresias ou pela adição de alguma coisa que é dada em relação a todos esses temas, ou pela subtração que é feita, no caso, a retirada. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Em relação a Deus. Não acredita, os que não creem, então, são os ateístas, os antideus. Mas os que dizem que creem, eles creem, porém, adicionam alguma coisa. Por exemplo, aí você tem o politeísmo, que acredita em vários deuses, isso é uma realidade nos dias de hoje. As pessoas estão tendo a tendência de ter uma religião mais plural, então você não acredita só em um Deus, você acredita em vários, tá? A própria teologia relacional mostra isso, né? Um Deus com falhas, essa é a ideia, um Deus que vai aprendendo com o processo, tá bom? Então, eles sempre estão adicionando, ou eles estão subtraindo, diminuindo. Por exemplo, eles acreditam, porém, duvidam da soberania, da onipresença, da onipotência, da eternidade. Então, estão dizendo que Deus não é onisciente. Tem um pastor aí, que foi da Assembleia de Deus, que está dizendo isso, que Deus não conhece todas as coisas. Por isso que ele diz que as tsunamis
de 2004 ali na Ásia, que matou milhares de pessoas, foi uma coisa que Deus não pôde prever. Por isso ele não impediu. Olha só, meus irmãos, que coisa, não é? Então ele acredita, mas ele está subtraindo algo do caráter de Deus. Assim você pode colocar também para os outros temas. Por exemplo, em relação a Jesus Cristo. Alguns não creem em Cristo mesmo, né? São os anticristos, que são contra, não acreditam. Mas tem aqueles que acreditam em Cristo. Porém, eles adicionam ou diminuem alguma coisa em relação a Jesus. Por exemplo, eles adicionam que precisa de algo mais para completar a obra redentora. Já ouviram isso aí? Já viram isso acontecer em algumas igrejas que se dizem evangélicas, né? Creem em outros intercessores, como seres humanos, anjos, objetos, animais, sempre adicionam alguma coisa à obra redentora de Jesus. Ou eles subtraem, ou eles diminuem algo. Por exemplo, negam a divindade, reduzem ele a um anjo. Já viram isso? Há uma igreja aí que diz que Jesus é o arcanjo Miguel, né? Reduzem ele a um anjo, a um profeta, a um médium, ou negam as duas naturezas de Jesus, o Deus homem, ou negam o poder do sangue como remissão dos pecados, que são algumas igrejas, são algumas seitas, religiões espiritualistas que não acreditam que Jesus salva as pessoas, que o sangue de Cristo foi importante para a remissão dos pecados, sendo que a pessoa ela alcança a salvação pelos seus próprios méritos, né? Em relação ao Espírito Santo, a mesma coisa. Há pessoas que não acreditam, mas há pessoas que acreditam. Porém, eles acreditam adicionando, acrescentando. Por exemplo, alguns dizem que o Espírito Santo é um grupo de espírito, uma falange de espírito, uma força superior, né? Como sendo outros deuses, né? O próprio Espiritismo fala algo. O próprio Espiritismo fala algo nesse sentido, tá bom? Também adiciona manifestações sincréticas, que são esses movimentos bizarros que acontecem, tá? Ou diminui, né, dizendo que ele não é Deus, que ele não é onipresente, que ele é onisciente, confundindo com uma substância, com um fluido, com uma força ou algo desse jeito. Tá? A mesma coisa, meus irmãos, acontece com relação à Bíblia. Não acreditam na Bíblia, mas tem os que acreditam na Bíblia, porém, sempre adiciona outros textos, revelação de anjos, de profetas, né, atuais, de filosofias, sempre fazem isso. Colocam outros textos que não têm nada a ver, que são contra até o que a Bíblia diz. Ou então eles diminuem, creem parcialmente, duvida da inspiração, que está acontecendo isso, muito isso, não é? Duvida da autoridade como palavra de Deus e não tem ela como regra de fé e prática, porque não priorizam o ensino ortodoxo. Meus irmãos, é muito importante nós pontuarmos tudo isso aqui. Esses gráficos, eles estão no nosso grupo, vamos postar lá e você pode pegar, pode usar, tá bom? Só esperamos que você seja um divulgador desse canal, tá, meu irmão? Não só assista, mas divulgue o canal, mostre para outras pessoas, se for importante para você, faça isso e nós vamos continuar nessa jornada até aquele dia, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.